E aí pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui de volta com os vídeos no canal, finalmente. E hoje eu estarei trazendo um tutorial para vocês que me pediram bastante no desenho que eu fiz do Goku com o Migashi no Goku. Então vamos lá para o tutorial e na próxima semana eu já lanço a parte 2 desse vídeo, ok? Então, para iniciar o nosso desenho, a gente vai fazer aquele característico círculo de sempre para demarcar a cabeça do nosso personagem. É importante ressaltar que o tamanho desse círculo vai definir de certa forma o tamanho do rosto dele, então a gente não pode extrapolar muito. Para continuar o desenho, a gente vai fazer aqui mais ou menos o esboço de como vai ser o corpo do Goku, a pose que ele está. E ele está em uma pose de luta, meio de lado e de costas e meio curvado também. Então eu estou fazendo aqui esse modelo de esboço bem simplão para tentar ajudar vocês com isso, tá? Então eu vou logo adiantando que eu não tenho muito costume de utilizar esboços, então no decorrer do desenho vocês vão perceber que eu acabei errando. E eu percebi isso quando eu comecei a fazer o desenho mesmo detalhado. Então eu vou acabar dando uma corrigidazinha aqui, principalmente nessa parte do ombro e também nessa parte que vai para representa a coluna do Goku e que inicia a virilha, tá? Então eu vou dar uma corrigida nessa parte aí, eu vou aumentar um pouco. Então aqui para iniciar o rosto, eu fiz meio que uma linha em meia lua no rosto dele, que o rosto dele tá meio de lado, não tá totalmente de lado. Então eu fiz a linha ali representando onde seria mais ou menos o meio do rosto. E aqui eu já fiz a forma como seria a cabeça dele usando de base o círculo que nós fizemos antes. Um pouco antes da limitação do círculo, vejam que tem uma pequena distância aí, eu tracei aquela mecha do Goku onde ela se reparte e cai sobre o rosto. Aí eu já comecei a iniciar as mechas que vão caindo sobre o rosto. Isso é interessante porque essas mechas são as mechas iniciais do cabelo e são as que vão determinar como eu vou fazer as outras, tá? Um pouco acima do limite do círculo, eu já fiz aquela parte onde o cabelo do Goku é arredondado. E agora vocês viram aí que eu acabei apagando a parte que eu tinha feito do ombro dele para ser o ombro dele, onde seria, tá? E coloquei um pouco mais distante do rosto, isso porque eu percebi, depois que eu fiz o formato do rosto dele, eu percebi que a distância entre os ombros e a bochecha dele não estava muito boa, estava muito próximo. E aqui eu já estou fazendo aquelas mechas do cabelo do Goku, que elas são um pouco mais revoltadas, né? Elas são um pouco mais levantadas e espetadas, já que nessa transformação o cabelo dele não fica exatamente na forma normal, né? O cabelo dele fica um pouco mais espetado, quase como se ele fosse se transformar em Super Saiyajin a qualquer momento. O cabelo começa a ter um movimento um pouquinho diferente. Então eu fiz meio que 5 mechas do lado esquerdo da cabeça do Goku, tá? Fiz 3 mechas um pouquinho maiores, uma média e outra menor, ok? E agora nós vamos fazer as mechas do outro lado. Bem parecido com o formato que as mechas são normalmente. Percebam que eu vou avaliando a distância que as mechas têm do rosto e a distância entre elas, o formato delas, para mim determinar o tamanho das outras. É um lance interessante a gente determinar isso, a gente usar da distância entre cada parte do desenho para aperfeiçoar melhor, para você conseguir desenhar outra parte melhor. Então eu sempre uso de base isso. Isso é uma das coisas e é um dos motivos pelo qual eu não costumo utilizar esboço, porque eu aprendi isso, tá? Então eu uso muito isso nos meus desenhos, a distância. Foi por isso que eu percebi que o meu esboço estava errado anteriormente. E enquanto não consigo uma distância correta, digamos assim, eu não fico meio que satisfeito. Então eu vou apagando até conseguir. Na verdade eu não gosto nem de apagar muito não, mas como é um tutorial para vocês, eu tô tentando não deixar esse desenho tão manchado.
Geralmente os meus rascunhos são bem marcados porque eu não gosto muito de estar utilizando a borracha toda hora. Agora sim, nós vamos para outra mecha. Vamos lá. Essa daqui, consequentemente, é uma das maiores, uma das mais pontudas. Então eu fiz uma e estou fazendo a segunda mecha aqui. Elas são bem maiores do que as que a gente fez do lado esquerdo do desenho. Vale constar que eu estou utilizando o lápis 6B para poder fazer esse desenho aqui para vocês, para ficar melhor de visualizar. Mas, gente, é muito ruim fazer desenho com lápis 6B, principalmente se você é acostumado a utilizar apenas HB e se você é acostumado a fazer desenhos bem leves, tá? Então tá sendo bem complicado para mim por conta disso. Então aqui eu já tô corrigindo o esboço. Vejam que o braço eu deixei no local onde eu tinha feito, tá? Eu deixei mais ou menos no local onde eu tinha corrigido e tinha colocado. Eu deixei no mesmo local, ficou correto. Eu só corrigi a parte que seria tecnicamente a coluna e a virilha ali, pra gente determinar onde vai iniciar as pernas. Agora eu vou utilizar a minha lapiseira, tá? Para fazer os detalhes do rosto. Eu não estou utilizando lápis porque nessas partes que são menores, são mais detalhadas, eu gosto de utilizar a lapiseira por ela ser mais fina, tá? Essa lapiseira que eu estou utilizando, ela é 0.7, então ela é mais fininha, eu acho mais precisa para fazer esses detalhes. Então eu iniciei ali pelo nariz do Goku. Vejam que eu apaguei o círculo anterior que a gente tinha feito e fiz algumas marquinhas para a gente determinar mais ou menos onde seriam os olhos. Então isso é mais ou menos o que vocês têm que fazer, principalmente para desenhar olhos de uma forma um pouco simétrica, tá? Fazer uns tracinhos para que os olhos fiquem mais parecidos o possível, ou pelo menos na mesma direção, na mesma altura. Então, o olho esquerdo do Goku, por ser o olho que está em evidência por conta da posição do rosto dele, é um olho que está aparentando estar maior, tá? Isso é por conta da perspectiva do desenho. Então eu tinha que fazer esse olho um pouquinho maior por conta disso. Ali percebo que eu utilizei a dobra do cabelo dele, da mecha dele que vai caindo meio que sobre o rosto, para mim ver onde seria o espaço entre as duas sobrancelhas dele. Tá? Isso também é meio que uma técnica que eu gosto de utilizar as posições do desenho ao meu favor para que eu possa desenhar as outras coisas, tá? Então no rosto dele eu utilizei ali, vejam que eu fiz até uma linha um pouquinho forte para mostrar isso para vocês. E agora que eu venho um pouco de lado, eu venho fazendo a boca dele. Não muito grande, é uma boca pequena, já que ele tá com uma expressão bem séria, tá? A boca é um pouquinho flexionada para baixo. E acima das sobrancelhas, eu já fiz ali meio que umas dobraduras na testa que mostram que a expressão dele tá um pouco frisada. Percebam que no decorrer do desenho eu venho retocando algumas partes que eu acho necessárias. Tipo, eu venho modificando a orelha dele novamente com a lapiseira e para poder retocar, que eu vou deixando o mais parecido possível conforme eu vou fazendo o desenho. E aqui eu já vou fazendo os detalhes de dentro da orelha também. A cabeça do Goku finalmente está pronta, né? Tá um pouquinho meio estranho olhar ele nesse esboçozinho aí, mas vai ficar normal. Daqui a pouquinho ele toma forma. Agora aqui de base eu dei um pouco uma distância entre a orelha dele para fazer o pescoço. E logo abaixo ali da orelha, do outro lado, abaixo do cabelo, daquela mecha menor, eu comecei a fazer a parte da camisa e fui de encontro ao pescoço e de quebra já comecei a fazer o ombro e é assim. Vejo que o ombro eu segui realmente a marca que a gente fez do esboço, deu certinho agora. Agora sim. Então eu venho aqui fazendo o braço dele. Como eu não corrigi o esboço que eu tinha feito do braço, eu vou dar uma apagada aqui para eu conseguir fazer, tá bom? Porque eu não corrigi, então eu vou fazer meio que é o olho livre também, só dando uma distânciazinha. Então,
tomem isso por base, não se prendam ao esboço que vocês fizeram antes, porque às vezes o esboço a gente está fazendo um estudo do desenho completo, mas a gente vai fazer meio que um esqueleto do desenho, e às vezes a proporção do desenho me engana os nossos olhos e a gente só vai perceber isso quando realmente começar a detalhar. Então não se prendam ao esboço que vocês fizeram antes, vocês podem errar, vocês podem corrigir depois quando forem fazendo o desenho, ok? Então não se prendam. Aqui eu tô fazendo a outra parte da camisa dele, já tô determinando ali para fazer o braço. E como ele tá com a roupa meio rasgada, meio acabada, algumas partes estão meio assim, como se fosse de pano rasgado mesmo. Essas partes, por muitas vezes eu não sigo nem referência, eu gosto de fazer elas meio que aleatórias mesmo, tá? Somente quando eu vou fazer a linearte. Depois que eu faço a linearte aí que sai aleatório mesmo. Aqui de encontro praticamente com o ombro, já que ele tá meio que curvado, né? O ombro esquerdo tá mais baixo do que o direito está levantado. Eu já fiz ali o limite da camisa e começando a fazer a parte da kimono dele de luta que tá rasgado. Então eu já fui fazendo ali aquele detalhe de pano meio que rasgado que fica. E de quebra eu já tô fazendo ali também a faixa que ele utiliza na cintura. O que não é muito mistério, é fácil, vocês olhando aí vocês conseguem ver exatamente como eu tô fazendo. Agora nós vamos para o outro braço do Goku e vamos dar início. Ali eu já estou fazendo a parte do bíceps dele. Já determinei, ali eu estou fazendo a distância entre mais ou menos o braço, a largura que o braço vai ficar. Eu já fiz o cotovelo e nós vamos agora dar início ao antebraço. Meio que não saiu muito da regra do esboço que a gente tinha feito antes. Agora eu tô fazendo ali a faixa que ele utiliza nos pulsos. Também como é de pano, tá meio que rasgada. Então a gente vai fazendo alguns detalhes assim para dar essa impressão, meio que aleatoriamente. E agora nós vamos iniciar com a mão dele. Essa mão dele tá fechada, então não tem muita complicação pra gente fazer ela, tá? Mas caso vocês tenham alguma dificuldade, vocês podem procurar alguns modelos de mão ou vocês podem usar de base a própria mão de vocês, tá? Não é necessário seguir fielmente a referência. Vocês podem mudar o desenho conforme acharem necessário. Por diversas vezes eu já fiz isso. O importante é vocês aprenderem como se faz. Então não importa se não tá igual, mas se você conseguiu fazer, isso é o que importa. Então eu tô fazendo aqui a mão dele, os ossos de cima dos dedos, e já tô fazendo os detalhes e a mão dele fechada tá quase pronta. Eu só tô corrigindo os últimos detalhes porque eu fiz com lápis e o lápis tá com a ponta meio grossa. Então eu vim aqui, apaguei um pouco e vou fazer os detalhes com a lapiseira mesmo, que, como eu disse, dá um pouco mais de precisão para essas áreas mais detalhadas. E agora a gente vai dar início ou vai dar continuidade, na verdade, ao segundo braço, né? Ao braço esquerdo do Goku. E de certa forma só tá faltando o antebraço e o cotovelo dele pra gente completar. Então ali meio que da metade do bíceps eu comecei a puxar o antebraço dele. E já fiz ali também, só fiz até onde vai ficar a faixa. Então nós vamos fazer a faixa que ele utiliza no pulso. Aí, como eu disse pra vocês, eu acabei fazendo a faixa com lápis, aí agora eu dei uma apagada e vou fazer como ela é, ou como realmente eu acho que deve ser, com a lapiseira. Na verdade, eu tenho mais costume de utilizar a lapiseira para fazer o detalhe do desenho.
tá? Eu não utilizo muito o lápis para desenhar, não, principalmente o 6B. Eu utilizo um HB para me fazer um rascunho e vou fazendo depois o desenho mesmo com a lapiseira. E é por conta disso que eu acabo me saindo melhor com ela. Aqui na mão dele, percebam que eu fiz mais ou menos quase que um rascunho rápido de mais ou menos a forma que a mão dele iria tomar. E agora eu vim com a lapiseira e estou detalhando os dedos dele. E eu vim detalhando aqui os dedos dele. A mão dele não tá fechada, a mão dele meio que tá com os dedos flexionados, mas tá meio que aberta. Quase naquela pose que ele coloca os 2 dedos na frente, é quase isso, só que a mão dele tá para baixo, tá meio que de lado. Então vai pegar só os 2 dedos, o dedo indicador e o dedo médio, e os outros não aparecem, aparece apenas aquele ossinho que a gente tem acima deles. E aqui a gente já tá com a mão do Goku também finalizada. E vamos partir agora para as pernas, né? Para a calça e para as pernas. Eu vou utilizar essa mão do Goku de referência para me fazer a outra perna. Isso porque eu estou olhando a minha imagem de referência. Como eu disse para vocês, eu uso a posição de certas partes para me saber onde se iniciam outras. Exatamente por isso que eu estou utilizando a mão dele para iniciar logo a perna. Então ali eu já fiz mais ou menos a parte do joelho e iniciando meio que a parte da canela, fazendo o tecido meio que dobrado e meio que rasgado em algumas partes também. Só que como eu fiz um pouquinho maior do que devia esse joelho dele, eu dei uma apagada e vim corrigindo, tá? Dei uma diminuída porque já tava meio que grande. E agora que eu acho que já tá o suficiente, eu comecei a puxar para baixo para fazer a bota dele. Então ali eu puxei a parte da canela da bota, fiz ali a divisão, que é aquela cordinha que ele usa, amarra no meio, e já desenhei o pé. Então aqui tá mais ou menos na forma como eu quero. Eu só vim apagando um pouquinho e dando uma corrigida onde eu achei necessário. Agora nós vamos partir para outra perna. Então aqui a gente começa a fazer os detalhes do tecido e vamos utilizar também, é claro, de base ali a faixa que ele utiliza na cintura, que é a partir dessa faixa que se inicia a calça. Então eu fiz a divisão do meio da calça e agora eu vou começar a fazer a outra perna e vou fazer no mesmo sentido que eu tinha feito o esboço. A única diferença é que o joelho dele vai ficar um pouquinho mais abaixo do que o círculo que eu tinha feito delimitando onde seria o joelho. Mas a direção foi a mesma, a posição do desenho não mudou, entendeu? Então eu dei uma apagada ali e a gente vem fazendo as dobraduras da calça dele, até porque a calça do Goku ela é meio folgada, então ela tem bastante esse efeito. Na verdade, a calça de muitos personagens de Dragon Ball são assim, então elas são meio folgadas e tal, parece mesmo com o kimono de artes marciais. Então ela dá umas dobraduras bem legais no desenho. Isso é interessante na parte da pintura, né? A gente explora esses detalhes, fica bacana depois. Então ali próximo da região que vai ser o joelho, eu fiz ali um rasgado, porque ele vai ter meio que um rasgado na parte do joelho. Então eu fiz ali um pouco de tecido sobrando e tô fazendo ali aquela abertura onde vai ser o joelho. De logo eu vou delimitar ali, fazer meio que 2 marcas, que é fazendo como se fosse realmente o joelho dele. A partir daqui já não falta muito, nós só vamos fazer um pouco mais da calça, que vai equivaler à parte da canela dele,
e fazer a bota e nosso desenho já está finalizado, praticamente. Então não falta muito aqui pra gente continuar não. Como eu fiz no resto do desenho, eu fiz aqui meio que rasgar algumas partes do pano embaixo também, para dar aquela aparência que o Goku tá bem surrado. Ali eu já tô puxando a parte final da canela, que vai estar corresponder à bota, e começando a fazer o pé dele. Esse pé dele, ele tá meio que quase de frente, então é meio que um pé um pouquinho difícil. Seria mais difícil ainda se ele tivesse descalço. Mas é um pouquinho chato fazer esse pé, então tomem bastante atenção aí. E se vocês errarem, podem apagar até vocês acharem suficiente, até vocês acharem que tá do modo como vocês querem. Como ele utiliza uma bota bem apertada, né, um sapato que é quase liso, tinha uma dobradura aqui no meio do sapato que indicava volume, mas de resto ele é praticamente liso. Então não tem muita dificuldade. Nessa parte, pelo menos, né? Não tem muito detalhe na bota dele, então isso não complica muito a nossa vida. Então, pessoal, aqui eu tô com a lapiseira, eu já tô meio que finalizando, já detalhando aqui só a parte que eu achei que ainda não tá legal. E vou fazer a parte da sola, da bota que ele utiliza, do sapato, sei lá. É quase uma bota isso. E o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Eu só vou adicionar mais alguns detalhes do Goku e vocês vão ver no desenho já, ou no próximo vídeo, com a linearte pronta. Então, se vocês gostaram desse tutorial, não se esqueça de se inscrever no canal. Curte o vídeo aí, dá um like aqui no vídeo. Compartilha também, que isso ajuda bastante. E comenta o que você achou desse desenho. Bora fazer esse desenho junto comigo. E aí você pode me marcar nas redes sociais se você quiser, tá? E até a parte 2. Eu espero que vocês tenham curtido de verdade e que tenha ajudado vocês de alguma forma, tá? Já que esta é a intenção desses How to Draws, é ajudar vocês a iniciar ou dar uma inspiração, alguma coisa assim. Até a próxima e tchau!